Boletim especial Covid-19 de volta, recebendo com muita alegria em nosso estúdio o Dr. Jamal Azan, otorrinolaringologista, ele que está tirando todas as nossas dúvidas sobre esse assunto, que tem tomado conta dos noticiários e, por que não dizer, da vida de todo brasileiro e de todo cidadão do mundo também. Dr. Jamal, seja muito bem-vindo novamente, tem sido um prazer bater esse papo com o colega. E vamos falar um pouquinho nesse tempo sobre a transmissão. Em algum momento do nosso bate-papo a gente já abordou esse assunto, mas vamos retomar como funciona ou como é a transmissão desse novo coronavírus. A transmissão é feita através de partículas respiratórias, a pessoa respirando, ou partículas de saliva. Então, quando a gente fala, às vezes sai um pouquinho de saliva. Então, ou tosse ou espirro também pode eliminar. Mas o que chama a atenção desse vírus é que a transmissão, ela se dá de tal forma que, se tocar esse vírus nos olhos, nariz ou boca, a chance da pessoa pegar a infecção é muito grande. Veja bem, quantas vezes você em casa conviveu com alguém resfriado ou gripado e não pegou a gripe? Não é? Você não fica lá 4, 5 dias do lado de alguém e não pega. Nesse caso, se tocar, pega. Interessante. E como é que funciona uma outra questão que tem se falado muito no noticiário? Transmissão local, comunitária ou sustentada? Qual é a diferença delas e como cada uma funciona? Se você parar para pensar, como é que o vírus chegou no Brasil se ele foi lá da China? A transmissão local é quando alguém que está aqui recebeu o vírus de alguém de fora do país, né? E a transmissão comunitária é aquela que uma pessoa já infectou a outra, mesmo sem ter saído do país ou tendo tido contato com alguém de fora. Então, essa transmissão começou certamente de forma local. Alguém que veio de lá infectado tomou contato com alguém que pegou essa doença. E essa questão que o doutor comentou na primeira resposta, de pessoas gripadas, outras pessoas em casa não pegarem, o vírus ele consegue, você pega o vírus, ele encosta no seu olho ou você tem que levar a mão que tem o vírus ao olho? Como é que funciona isso? A grande maioria das vezes é quando voluntariamente, sem querer, mas a pessoa faz um ato voluntário de botar a mão no olho, no nariz ou na boca. Ela vai coçar o nariz, vai coçar o olho, só que ela está com o vírus na mão. Mas não se descarta, inclusive, a transmissão do vírus pela própria respiração. Quer dizer, se você está do lado de alguém com vírus e respirar aquele ar, pode ser que pegue também. Todos os casos que nós citamos aqui, doutor Jamal, falam de um contato pessoal, né, com uma pessoa infectada, ainda que sem os sintomas, mas transmitindo. É possível contrair o novo coronavírus sem ter contato com pessoas infectadas? É possível através do ambiente. Então, se, por exemplo, uma pessoa passou, pôs a mão na maçaneta do seu prédio, do portão do seu prédio, por exemplo, ela tossiu na mão, colocou o vírus ali, e no dia seguinte, até 3 dias depois, você passou lá e pôs a mão, você pode se infectar. Ou seja, não é necessário só o contato direto. Através do vírus que está em superfícies principalmente impermeáveis também pode. Não sabemos se tecido, se pata de cachorro, nós vamos até comentar isso. Mas enfim, o pior são superfícies impermeáveis. Ninguém está protegido da Covid-19? Ninguém está protegido. Não tentem imaginar que existe super-herói neste momento de pandemia. Todos nós podemos ser vítimas. O cuidado tem que ser de todos. Super importante esse alerta. Doutor Jamal, a gente falou que todo mundo corre o risco, mas tem um grupo que corre mais risco. Quando a gente fala de crianças, adultos, idosos, tem um grupo que corre mais risco com essa infecção? E aí, doutor, desculpa, Sim, mas claro. aí 2 aspectos da pergunta. Corre mais risco de ser contaminado e corre mais risco depois que tiver a doença também. Nós ainda não conseguimos determinar com exatidão os grupos de risco. Fora do Brasil, os idosos, a Organização Mundial de Saúde fala de idosos acima de 60 anos e com doenças cardiológicas ou respiratórias, mas nós temos visto jovens que vêm a óbito, inclusive pessoas, atletas que nunca tiveram nada, então é muito difícil falar em grupo de risco. Infelizmente, eu insisto, todos nós somos grupo de risco. Muito bom, fica o alerta para você se proteger também. A gente falou daquela questão de pessoa infectada dentro de casa. É possível
que com cuidados de higiene, com uma prevenção, uma pessoa contaminada com o novo coronavírus não contamine um familiar dentro de casa? Infelizmente é muito difícil não contaminar. Nós queremos que não contamine, mas aí tem que manter uma distância de um mínimo de 1 metro, não trocar talheres, não dar abraço, não tocar na pessoa. Então não pode cumprimentar com a mão, com um beijinho. Tem que se realmente distanciar dessa pessoa, infelizmente. E para quem tem a certeza de alguém contaminado em casa, todos têm que usar máscara dentro de casa, inclusive. Eu ia perguntar exatamente isso, doutor Jamal, com relação aos cuidados. A gente tem escutado muito alguns procedimentos. Quando a pessoa tem o Covid-19, né, o novo coronavírus, qual deve ser o procedimento? Um banho, roupa de cama, alimentação? Quais os cuidados que a família tem que ter com essa pessoa? Essa pessoa infectada, ela tem que ser isolada, de preferência ficar sozinha no quarto, sem contato direto com as outras pessoas. Essa pessoa, eu sei, gente, que é difícil, não pense que eu não, que eu estou minimizando. É por isso que esse vírus é terrível, porque é muito difícil fazer isso, segurar a pessoa no quarto, e só que aí acaba passando para outras pessoas. Mas todo tipo de contato tem que ter uma separação. Em todo objeto que a pessoa passar, por exemplo, uma pessoa contaminada no seu quarto, comeu, passou o prato, este prato tem que ser higienizado imediatamente, porque nele, onde a pessoa tocou, o prato é impermeável, pode ter o vírus transmitindo também. Com relação a banheiro, por exemplo, lixo, como é que funciona essa questão? A pessoa tem que ser a última a tomar banho na casa para poder higienizar o banheiro? Como é que funciona? Essa é uma pergunta muito difícil, especialmente em relação ao lixo. Mas em relação ao banheiro, se recomenda que essa pessoa tenha o banheiro somente para ela. Se tiver um banheiro só na casa, não tem jeito, vai ter que higienizar o banheiro antes da pessoa, da outra pessoa usar. Agora, e o lixo, gente? Então, isso está um problema muito grande. Por isso que as pessoas que morrem, o caixão tem sido lacrado, porque a gente não sabe se mesmo depois do óbito a pessoa pode passar. Então, e o lixo? Se a pessoa usou lá, por exemplo, um copo descartável, jogou no lixo, será que a pessoa que vai tocar nesse copo depois, porque a gente não pode esquecer que esse lixo vai ser processado e pode acontecer disso ser manipulado ou até passar para alguma pessoa sem querer. Então, realmente, o problema do lixo ainda não está esclarecido, mas é uma preocupação muito grande. E essa é uma preocupação muito pertinente, porque a gente já conversou aqui, a maioria das pessoas que são diagnosticadas, elas são tratadas em casa. Sim. Inclusive, essa é a recomendação. Então, todos esses cuidados em casa são muito importantes, porque a proliferação do vírus vai ser muito mais rápida. 95% dos casos não vão para o hospital. 5% vão para o hospital só, e desses, do total, 5% vai para o hospital, do total, 2% pode ter risco de óbito. Muito bom, fica aí o alerta então para você tomar as devidas precauções. Uma pessoa pode ser infectada pelo coronavírus 2 vezes, a gente já viu aqui que ela pode manifestar 2 doenças diferentes ao mesmo tempo. Essa é uma pergunta que tem intrigado muito também a classe médica, porque existem descrições de mais de 100 casos na China de pessoas que pegaram mais de uma vez. Na Itália também, na França também, mas não se sabe a rigor se isso foi outra virose, se foi falso negativo no primeiro teste, ou seja, o teste deu negativo, mas a pessoa tinha doença, ou falso positivo, a pessoa não tinha doença e deu positivo. Gente, teste não é 100% de certeza, ele é um bom direcionador. Então, a rigor, não sabemos se pode ou não pegar. A descrição é que sim, pode pegar 2 vezes. Nós vamos encerrando aqui mais uma edição especial Covid-19 e nós voltamos durante a programação, a qualquer momento, trazendo mais informações, agradecendo sempre ao Dr. Jamal Azan, o nosso otorrinolaringologista, e só confirmando aqui o contato dele, jamal.com.br. Você entra lá no site e você tem todas as informações, a qualquer momento, nosso boletim especial estará de volta.